Estou muito feliz. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens ao longo desse mês, um tema que o Senhor colocou no meu coração: vidas enraizadas, né? Uma vida enraizada. O Senhor tem muito para nos fazer crescer nessa reta final desse 2020, que para muitas pessoas declararam que poderia ser deletado 2020, né, de suas vidas, que não faria diferença. E para a gente é totalmente o inverso. 2020 é o ano que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos crescer. E talvez quando você ouviu essa palavra no começo do ano, você imaginou crescimento em algumas áreas da sua vida. E o Senhor tem nos conduzido a nós refletirmos sobre a principal área da nossa vida e sobre o crescimento que nós não podemos negligenciar. E a partir desse crescimento, todas as outras áreas podem ser destravadas, liberadas em o nome de Jesus. E por isso, essa série mexeu muito com o meu coração, uma vida enraizada para nós não perdermos o foco nesse segundo semestre. Nós já estamos aí na reta final do ano e o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas. Quando nós falamos de construção, né? Vamos falar de construção. O Adriano está aqui hoje? Adriano veio hoje? Chegou ainda não? Aniversariou essa semana, né? E Adriano foi uma bênção, é uma bênção nas nossas vidas. Eu declarei ele o nosso coordenador de infraestrutura da igreja. É a pessoa que dá o apoio, dá o sangue, quando a gente precisa fazer qualquer obra, né, Neto? Qualquer reforma na construção desse altar, e outras coisas estão por vir aí muito boas. E quando a gente fala de construção, a gente sempre fala muito de bases sólidas, né? Algumas pessoas, eu não sei se você é desses ou conhece alguém assim, quando quer fazer reforma ou construir alguma coisa, quer fazer de uma maneira mais rápida, quer fazer de uma maneira até mais barata, e quer pular etapas, e aquilo que as pessoas dizem que é necessário, diz, não precisa não disso, isso é besteira, vamos fazer assim. E o Adriano é o tipo de pessoa que não deixa nada disso passar. Eu costumo dizer que eu sou chato, mas eu encontrei alguém mais chato do que eu para tratar de obras. E ele tudo perfeitinho, do jeito que deve estar, e a gente sabe que existe uma grande importância quando nós estamos falando de edificação, de uma estrutura, de uma construção. Existe algo muito importante que é chamado de alicerce, né? De base, de fundamento. E é algo tão importante que consta até na Bíblia, né? As referências que Jesus fez a uma casa construída na rocha, com um alicerce forte. E nós estamos falando aqui de uma vida enraizada. Estamos falando de áreas da nossa vida que não são visíveis. Alicerce é uma coisa visível, gente, na construção? Não, ninguém sonha com alicerce, né? Quando você sonha com uma casa, quando você sonha com uma reforma na igreja, ninguém sonha com o fundamento, apesar de sabermos que é extremamente importante. Quando nós vemos uma árvore linda e frondosa, como eu falei no culto passado, que eu tive o privilégio de ver a maior árvore de Alagoas, linda, imensa, com raízes que saíam do solo, entravam no solo, você está vendo algo lindo, frondoso, majestoso, mas você não consegue ver o que sustenta aquela árvore, assim como você não consegue ver o que sustenta essa construção desse templo. Apesar de não vermos e não sonharmos com essas estruturas, sem elas nós sabemos que não há como crescer, não há como ser majestoso, não há como ser algo frondoso, não há como ser algo que realmente possa fornecer uma sombra enorme, um templo com uma capacidade muito grande, se não tiver essa área, essa parte que não é visível aos olhos. Vão pegando aí a visão, tá bom? Só a introdução. E por isso que nós estamos refletindo nesse mês sobre uma vida enraizada. Sobre essa área das nossas vidas que não é visível aos olhos humanos. Talvez quando falam de sonhos sobre a sua vida, você pensa de maneira muito correta e precisa na sua carreira profissional, na sua família que você quer construir, nos lugares que você quer conhecer, na estabilidade que você quer trazer para a sua casa.
Mas para se alcançar essas coisas que são visíveis a olhos humanos, que são visíveis para outras pessoas, nós não podemos esquecer das áreas da nossa vida que não são vistas, mas que também precisam crescer. O nosso Deus, Ele é um Deus relacional. Eu já ministrei uma mensagem que falava sobre fé relacional. O nosso Deus é um Deus que em todo o tempo, ao longo da história, desde o Antigo Testamento, é um Deus que se comunicou com a humanidade através de alianças, de relacionamento, de fala com os profetas. E através de Jesus isso ficou mais intensificado quando ele declara que todos os mandamentos, toda a lei poderia ser resumida em amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso fala de relacionamento, isso fala de conexão. E você que é casa, você sabe que esse trecho e esse princípio é base para o nosso ministério. Estarmos conectados com Deus e estarmos conectados com o outro, para que possamos estar conectados com o nosso propósito, com as nossas vidas. Desde o Éden, desde o início, a criação de todas as coisas, lá no Gênesis, nós vemos que Deus cria todas as maravilhas do mundo, mas Ele prepara um jardim, um lugar especial para a humanidade, que ali estava resumida em Adão e Eva. E a Bíblia fala que sempre, na viração do dia, Deus vinha para se comunicar com eles, para se relacionar com eles todos os dias, deixando bem claro desde o início da criação que o dia tinha que começar e terminar com Ele. O dia deveria começar e terminar se relacionando com Ele, na viração do dia, no final de um dia e no início de outro dia. Deus estava ali se relacionando com a humanidade. E queridos, Deus quer criar conosco um sistema de raízes profundas, amém? Você é essa pessoa que tem raízes profundas, sólidas, e por isso você vai crescer muito em nome de Jesus. Uma árvore frondosa nas mãos do Senhor. Mas para isso você precisa ter uma base profunda. Existem plantas menores e bonitas? Existem. Mas se nós estamos falando de crescimento, de força, não existe uma árvore frondosa, grande, se não tiver uma raiz profunda que a sustente. E as maiores árvores ainda conseguem entrelaçar suas raízes umas nas outras, para que elas fiquem mais fortes ainda e aguentem todas as intempéries do mundo. E o Senhor quer criar esse sistema de raízes conosco. Uma igreja forte, com as suas raízes entrelaçadas, as minhas experiências me fortalecendo, e através dessa força eu consigo fortalecer você, e as suas experiências nos fortalecem, e assim nós vamos nos entrelaçando. Mas antes de tudo, as nossas raízes precisam estar totalmente entrelaçadas nele, amém? E daí vem a mensagem de hoje, né? A nossa segunda parte dessa série de uma vida enraizada. Nós precisamos crescer, e para uma árvore crescer, ela precisa estar no solo ideal, no solo favorável, num ambiente favorável para que ela cresça. E a partir de hoje nós vamos estudar alguns desses ambientes, alguns desses solos que a nossa vida deve estar plantada. E identificar se no lugar desse solo, talvez nós estejamos plantados em outro tipo de solo, e remover isso, corrigir isso, como quem coloca um adubo, como quem coloca uma correção no solo. Tem algum agrônomo aqui hoje? Mas eu trabalhei com muitos agrônomos, então nós falávamos muito sobre correção de solo, e Deus está querendo corrigir alguns solos, amém? E que você esteja com o coração aberto a isso. E hoje nós vamos falar sobre crescer no solo secreto. Crescer no solo secreto. Quando se fala de algo secreto, trazendo para a Bíblia, você lembra de algum texto, de alguma história? Existe um texto específico. Eu vou atrapalhar o pessoal da mídia agora.
que está em Mateus 6,6, que diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está onde? No secreto. Então, seu pai, que vê aonde? No secreto, o recompensará. Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, recompensará. E é nesse solo que você precisa estar plantado. E vamos verificar como está a nossa vida. Vamos reconhecer quais são as características, quais são os nutrientes desse solo chamado de secreto, para ver se nós realmente estamos firmados nele. Na semana passada, eu citei a história de Marta e Maria, e hoje eu quero trazer um texto bíblico que relata o princípio dessa história. Lucas 10, versículos 38 até o 42, diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Uma coisa só é necessária. Repita, uma coisa só. Uma coisa só é necessária. Jesus deixou bem claro. Talvez você chegou aqui inquieto e preocupado com muitas coisas. Talvez a sua vida nesse tempo esteja inquieta e preocupada. Talvez você, ao longo dessa quarentena, desenvolveu esse pensamento inquieto e preocupado. Mas o Senhor está aqui mais uma vez para te dizer: uma coisa só é necessária. E dessa você não pode abrir mão. E se você não abrir mão dessa, ela também não lhe será tirada. Se o seu relacionamento com Jesus estiver em primeiro lugar, todas as outras coisas, todas as preocupações, todas as inquietudes, elas encontrarão o devido lugar. Se o Senhor está no devido lugar na nossa vida, tudo aquilo que está desorganizado encontrará o seu devido lugar também. Mas se nós estamos colocando em primeiro lugar, né, como prioridade, as preocupações e as inquietudes, como Marta naquele momento estava preocupada com aquilo que era lícito, que não era pecado, mas que rouba a boa parte, mas que rouba o que realmente é necessário. Nós nem conseguimos colocar as coisas no lugar, nem conseguimos desfrutar com paz a presença de Jesus. E talvez alguns estejam, mesmo dentro da igreja, vivendo nessa situação. Não conseguem desfrutar da presença maravilhosa de Jesus, não conseguem desfrutar de um maná que o Senhor tem para nos mandar todos os dias, a cada manhã, a cada viração do dia, e também não conseguem resolver suas vidas. Então, nem uma coisa, nem outra, nada entra no seu devido lugar. Quer ter raízes profundas, quer crescer em Deus, então nunca se esqueça que uma só coisa é necessária. E essa é a que mais importa, o nosso primeiro chamado. Muitas pessoas ficam preocupadas: qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, qual é a minha missão aqui nessa terra? Nosso primeiro chamado é para estar com Deus. Se você ainda não atendeu a esse chamado, não adianta tentar buscar outras coisas. Muitos ainda não desenvolveram a sua vida no secreto. Muitos ainda não enveredaram as suas raízes nesse lugar chamado secreto. E já estão com muita boa vontade, com muito coração, querendo se envolver com o reino, querendo servir, querendo agir. E o Senhor
nos faz lembrar, antes de se preocupar com a sua vocação, com aquilo que Ele te fez, se lembre que, em primeiro lugar, Ele te chama para se relacionar com Ele. Ele te chama para estar com Ele. E se você não consegue estar com Deus, não adianta querer se mover para fazer algo para Deus. Porque você entra naquela situação daqueles que estão sendo bênção para outros, mas estão perdendo a própria vida. Do que adianta ganhar multidões se perder a sua vida? Nosso primeiro chamado é estar com Deus. É se relacionar com Deus. É desenvolver raízes no secreto. E a partir desse solo chamado secreto, as nossas raízes encontrarão brechas, caminhos para outros solos que o Senhor tem para nos aprofundar. Mas não adianta, queridos, querer chegar lá no lençol freático se você ainda não rompeu o secreto. Se você ainda não rompeu o primeiro chamado de Deus para as nossas vidas. Quando Jesus chamou os seus discípulos, nós vimos no livro de Marcos, que fez questão de ressaltar que Jesus os chamou para ficarem com Ele. Marcos 3, versículo 13 até o 15 diz: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. E a partir daí, e com Ele, Jesus pudesse passar informações, Jesus pudesse comunicar o que estava no seu coração, Jesus pudesse ensinar através do exemplo, Jesus pudesse abrir o seu coração para aqueles que estavam com Ele. E assim eles puderam viver o futuro certo, o propósito, a vocação, o chamado, a missão de Deus para as suas vidas, porque eles estiveram com Jesus. Essa continua sendo a diferença em ser multidão, a multidão que seguia Jesus, a multidão que aplaudia pelos milagres, a multidão que ia dia após dia clamando: tem misericórdia, faça um milagre na minha vida. E no fim das contas ser a multidão que grita: Barrabás, salva Barrabás. A diferença entre ser a multidão e um discípulo é estar com Jesus. A multidão presenciava as maravilhas que Jesus fazia. A multidão muitas vezes está dentro dos cultos, está dentro das igrejas, está presenciando um momento de louvor e adoração gostoso, maravilhoso. E que bênção foi hoje, não foi? Se você conseguiu pegar o nosso tempo de louvor com muito louvor, né? Aflorando as raízes. Eu acho que o tema também mexeu com louvor, né? O louvor está pegando as músicas raízes para nos ministrar nesse tempo. Mas podem estar envolvidos com o movimento e não estarem verdadeiramente com Ele no seu dia a dia. No secreto. O que é o secreto? Quando se fecham todas as portas e você está sozinho. O que você faz quando ninguém vê? O que você faz quando ninguém vê? O que você faz quando você está só? O que você faz no seu quarto sozinho? O que você faz na sua casa sozinho? Esse é o lugar secreto. Lugar secreto é aquilo que ninguém vê, que ninguém sabe, mas você sabe. E Deus sabe. Esse lugar secreto, nós precisamos aprender a desenvolver em Deus, com Deus, nele. Porque o que nós fazemos quando ninguém vê, revela o nosso caráter. O que nós fazemos quando ninguém vê, revela, diferencia a vida daquele que simplesmente acredita, da vida daquele que crê e se move com atitudes naquilo que crê. Então não é só o que eu acredito, nem só o que eu falo, mas é o que eu vivo. Então, o que você faz quando ninguém vê? O seu secreto, Deus faz parte dele. Jesus chamou discípulos para estar com Ele quando não havia multidão. Construir uma vida no secreto
é fundamental para que nós tenhamos uma vida enraizada em Deus, enraizada em Jesus. A primeira razão para buscarmos a Deus no secreto é que é nesse lugar que a gente o encontra. É nesse lugar que a gente o conhece. É nesse lugar, quando estamos sozinhos com Deus, que Ele se revela a nós, e é nesse lugar que Ele nos espera. Porque existe algo específico. E isso nós vemos porque é um chamado bíblico. Isso nós vemos em algumas histórias bíblicas, inclusive na vida de Jesus. Existe algo específico, e eu digo ainda uma unção específica que fala de capacitação, que fala de empoderamento do Senhor na vida de uma pessoa. Existe algo específico que só é liberado no secreto. Nós podemos ser abençoados nos ajuntamentos, nós podemos frequentar conferências, nós podemos participar e devemos participar dos cultos, de celebração, de momento de comunhão e sermos extremamente edificados e abençoados. Mas existe uma unção específica que só é liberada no secreto. Jesus andou no secreto, João andou no secreto, nos seus tempos de deserto, nos seus tempos a sós com Deus. Então, estrategicamente, o Senhor está nos chamando para esse solo chamado secreto, para nos plantar nesse lugar e verdadeiramente termos raízes, e não apenas folhagens, não apenas maquiagem, não apenas uma imagem bonita, mas raízes profundas que suportam, sustentam e buscam nutrientes nos momentos mais difíceis e nos momentos mais favoráveis. E mesmo na escassez, estão firmes, inabaláveis e ainda frutificando em nome de Jesus. Amém? Então vamos falar de algumas características desse solo chamado secreto. Como nós podemos perceber, desenvolver esse ambiente, né, de estarmos a sós com Deus. O que significa estar a sós com Deus? E vamos dizer assim, o primeiro nutriente, a primeira característica desse solo secreto é intimidade. Repita comigo: intimidade. Intimidade. E queridos, estudando o Antigo Testamento, como eu disse para vocês, eu fui em busca de histórias de pessoas que tiveram momentos a sós com Deus e com a palavra de Deus. Pessoas que foram retiradas da situação que estavam. E andando pelo Antigo Testamento, eu encontrei uma história que não é muito falada, não é muito pregada. É a história da unção do rei Jeú. Não sei se você já ouviu falar desse rei. O rei Jeú foi um rei que sucedeu o filho do rei Acabe. E Acabe era o rei que se casou com a famosa Jezabel, que foi um reinado que voltou o povo de Israel a uma vida de idolatria, a uma vida de imoralidade sexual, de promiscuidade, de violência, nunca antes vivida na história de Israel. E nesse contexto, o reino de Israel já estava dividido. Para aqueles que estão no mais profundo, lembram do que nós estamos falando, do contexto histórico do Antigo Testamento. Nessa época, quando a gente lê na Bíblia Israel, na época do profeta Elias, não se trata mais de todo o povo de Israel, mas daquele reino do norte, aquele reino que se rebelou contra a casa de Davi, contra a dinastia de Davi. E esse reino que se rebelou teve o rei Acabe, que se casou com Jezabel, que foi uma mulher muito usada por Satanás para trazer princípios, né, anticristãos, apesar de não estarmos no contexto de Cristo, mas princípios do anticristo mesmo, princípios que vão, Cristo não é a palavra, então princípios que afrontavam a palavra, afrontavam as leis de Deus, afrontavam o cuidado de Deus com aquele povo. E Elias combateu muito isso, mas Elias morreu sem ver a queda desse reinado. Mas Elias não morreu, né? Elias, uma carruagem de fogo, então ele foi aos céus sem ver a queda desse reinado. Mas Deus tinha prometido que tudo isso se resolveria através do seu sucessor, Eliseu, o profeta Eliseu.
que levantaria esse novo rei chamado Jeú, um homem que Deus havia escolhido para fazer justiça. E quando Jeú foi ungido, o rei Acabe já tinha morrido. Elias não viu o rei Acabe morrer, mas o rei Acabe já tinha morrido e o seu filho tinha assumido o trono. E aí eu quero trazer, se você pode ver toda essa história em 2 Reis capítulo 9, essa história dramática. Os dois livros de Reis, 1 Reis e 2 Reis, é cena de filme épico, né? Você vai lendo, vai recuperando fôlego, e vem novas cenas, novas histórias. Mas 2 Reis capítulo 9, 2 e 3, eu quero falar sobre o trecho que me chamou a atenção. Quando lá chegar, isso é Deus falando através do profeta Eliseu, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi, dirija-se a ele e leve-o para uma sala, longe dos seus companheiros. Talvez a sua versão diga, leve-o para uma câmara, para um lugar reservado. Depois pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare, assim diz o Senhor, eu o estou ungindo rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. O servo do profeta Eliseu vai ao encontro de Jeú para ungí-lo, e quando chega lá, ele derrama uma unção específica, uma direção de Deus em uma sala secreta. Geralmente quando a gente fala de unção, né, a unção de um rei, a unção de um pastor, nós falamos de um evento público, né? Nós falamos de um evento para mostrar às pessoas, as pessoas queridas, elas vêm àquele lugar, elas assistem, elas aplaudem. Mas Deus tem direcionamentos profundos no secreto, aonde ninguém vê. Aquele lugar aonde ninguém vê, mas Deus contempla o coração. E diante de algo que estava tão público, mas tão imundo, tão longe do coração de Deus, Deus levanta no secreto, aonde ninguém via, alguém segundo o seu coração. E diante de um mundo tão caótico que nós estamos vivendo hoje, queridos, diante de valores tão corrompidos, aonde aquilo que não é tão certo vira certo, aonde aquilo que não era aceito vira aceito, o Senhor está buscando no secreto quem Ele pode derramar unção e capacitação específica para esses dias. E a minha oração é que nesse lugar o Senhor encontre esses corações. Amém? Em nome de Jesus. Saindo de lá, Jeú e seus homens mudam toda a história de Israel. Você vai ver que são cenas muito fortes, que se fosse um filme, com certeza seria para maiores de 18 anos, pela voracidade. Em um dia só, Jezabel foi morta, o rei que sucedeu foi morto, tudo que trazia vergonha e sofrimento para a nação foi removido, e alguém, segundo o coração de Deus, ungido no secreto, foi usado para trazer justiça naquela época. E eu quero que você pense comigo, o secreto é um lugar onde nós nos separamos das outras pessoas, e foi isso que me chamou a atenção nesse texto e nessa história. Não foi apenas uma unção derramada no secreto, mas o texto faz questão de dizer que era um lugar longe dos seus companheiros, longe das demais pessoas. Um lugar onde você possa estar a sós com Deus. Um lugar onde Deus vai te dar estratégias. Talvez para Jeú naquela situação, e o texto deixa isso muito bem claro, Jeú não entendeu o que estava acontecendo muito bem. Jeú não entendeu como se havia um rei, se o filho do rei vai ser ungido rei, já tinha sido ungido rei, como ele seria rei, o que é que Deus estava querendo trazer através da sua vida. Mas nesse lugar secreto o Senhor dá estratégias diante do impossível. O secreto é o lugar onde o Senhor nos dá estratégias para viver diante do impossível, para lidar com as questões mais difíceis da nossa vida. É bom ir ao culto, é bom ouvir o pastor,
Mas é no secreto que o Senhor te dá estratégias, querido. As quais Ele nos chama, situações as quais o Senhor te chama, as quais o Senhor conta com você para ser agente, para ser resposta. Lembram de outra série de mensagens? Você é a resposta? Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus para a sua casa. Você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus para este mundo. Naquela esfera que você consegue influenciar, naquele círculo de pessoas que você consegue tocar, que você consegue falar, você é resposta de Deus. E Ele te dará estratégias no secreto. Ele te dará estratégias nesse lugar onde os companheiros não estão. Para Jeú foi assim, o lugar secreto foi uma câmara reservada, longe dos seus companheiros. Para Davi, o lugar secreto era o campo, o lugar onde Davi cuidava das ovelhas e aonde ele se relacionava com Deus, aonde ele aprendeu a vencer o medo, aonde ele desenvolvia raízes em Deus, onde Deus o forjava. Sabemos que Davi lutou com o leão, lutou com o urso, para que quando ele saísse desse lugar secreto, ele pudesse lutar contra um gigante e ele pudesse assumir aquilo que Deus já tinha revelado a ele, especificamente no secreto. Já falei que João Batista viveu o secreto no deserto, aonde Deus o preparou, aonde através da oração e do jejum, ele preparava o caminho de Jesus. E Jesus, mais do que ninguém, desfrutou de uma íntima comunhão com o Pai. Não apenas no seu momento de deserto, de jejum, mas em toda a trajetória de Jesus, dos seus 3 anos de ministério, a gente vê que em algum momento Jesus se afastava dos seus companheiros e ia ter o seu momento a sós com Deus. Ou Jesus estava com o Pai orando, ou Jesus estava servindo. Quando nós observamos a vida de Jesus, ela pode se dividir nessas duas situações. Ou você encontra Jesus a sós com Deus, ou você encontra Jesus servindo. E assim deve ser nossa vida. Assim é a vida de um cristão. Assim é a vida de quem ama ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou nós estamos servindo, e não estou falando de um cargo na igreja, não estou falando de uma posição na igreja. Onde você estiver como pai, como marido, como um funcionário público, como um empresário, como, enfim, um cidadão, onde você estiver, você está servindo. Você está servindo ao Pai. Você está sendo um agente do amor de Deus nesse lugar. Então, lembre-se disso. Ou estamos a sós com Deus, ou estamos servindo. Por isso que a gente não responde de qualquer maneira, por isso que a gente não reage de qualquer maneira, por isso que a gente não usa qualquer palavra, por isso que a gente não aceita qualquer comportamento, porque nós estamos servindo a um Rei que rege as nossas vidas. Amém? Segunda característica desse solo chamado secreto: dependência. Dependência, repita comigo, dependência. Na nossa vida, sendo intencionais nessa busca e desenvolvendo intimidade com Deus, nós aprendemos a depender de Deus. Quanto mais você cresce em intimidade, quanto mais você cresce no seu relacionamento a sós com Deus, mais você vai se dando conta que nada você pode fazer sem Ele. É engraçado que na nossa vida social, quanto mais independente nós somos, significa que a gente deu certo, né? Todo mundo está buscando independência. Todo jovem está querendo independência. Toda pessoa quer independência dos pais para sair de casa, independência para sustentar a sua própria casa, independência para ser o chefe da sua família, independência para tomar suas próprias decisões, porque sabemos que enquanto estamos sob o teto dos nossos pais, precisamos e devemos honrá-los e respeitar o seu posicionamento, mesmo sendo adultos, mesmo quando saímos de casa. Mas nós reconhecemos na vida social que vamos dizer que uma pessoa deu certo quando ela é muito independente, quando ela não precisa, né, de outras pessoas. Mas na nossa vida espiritual é totalmente o inverso. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais dependentes nós somos dele. Quanto mais íntimos, quanto mais conhecimento
de Deus nós temos, e eu vou falar por que conhecimento de Deus e não sobre Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, quanto mais o conhecemos, mais nós vamos entendendo que sem Ele, nada dá certo nas nossas vidas. E eu repito aquilo que eu falei na semana passada. Mas pastor, tem gente lá no mundo que não está com Deus e vive prosperando. Querido, você é diferente. A luz e a verdade de Jesus, só o fato de você estar aqui, significa que as cordas de amor do Senhor já tocaram a sua vida. E já atraíram você para a presença dEle. Então nunca se compare com quem está fora da presença do Senhor. Porque uma vez que a luz veio para a sua vida, ou você anda nela, ou você carrega as consequências por não andar nela. Porque você já a conheceu. E aqueles que andam nessa luz, aqueles que andam nessa verdade, eles vão entendendo que precisam depender de Deus. Sobre o lugar que eu vou morar, eu ainda não confessei isso publicamente, mas eu e a Adriana, nós já confessamos isso para o Senhor e já nos arrependemos. Nós decidimos comprar uma casa, sem consultar ao Senhor. Porque nós sonhávamos em ter uma casa. Nós sonhávamos que nós queríamos ter filhos numa casa. A gente morava num apartamento que está prestes a ser demolido lá no Pinheiro. E nós sonhávamos em ter uma casa. E quando eu passei no concurso público, o Neto até brincava, né? Pastor, só pegou o primeiro contra-cheque, já foi financiando a vida, foi quase isso. Quando eu passei nesse concurso público que eu me encontro hoje, da universidade, eu já fui resolver isso, vamos atrás do nosso sonho. Mas a gente estava tão empolgado que eu esqueci de consultar Deus. E na realidade a gente deixou se levar, né, pela paz, por isso que a paz não é tudo. Porque se você está buscando algo que você deseja, qualquer proposta que surge vai parecer boa aos seus olhos, não é verdade? Você sonha em conhecer o mundo, sei lá, você sonha, né, em viajar e vem uma proposta de trabalho em outro estado, você acredita, você vai sentir paz naquilo. E por isso que você precisa de outras confirmações de Deus através da sua palavra, gastar um tempo a sós. E a gente reconheceu diante de Deus que a gente não levou isso muito a sério. A gente foi tá tudo dando certo, liberou o crédito, Deus está no negócio, vamos embora. E o que foi que eu não considerei nessa época? Que eu me tornaria pastor de uma igreja. Eu tinha certeza que isso não aconteceria na minha vida. Vocês que me conhecem há mais tempo, vocês sabem disso. Em todo o tempo eu estava aqui participando do conselho de líderes dessa igreja, dirigindo cultos enquanto nós não tínhamos um pastor local, mas eu sempre falava, Deus proverá. Assim como Abraão disse para Isaac, diante do sacrifício, Deus proverá. E surgiu um cordeiro ali no meio dos arbustos, no final do segundo tempo vai surgir um pastor e Deus proverá para a nossa congregação, né? Mas Deus já estava falando, eu não quis dar ouvidos, né? Então, o que eu estou querendo dizer, né, é que a vida daqueles que estão próximos de Deus, que estão cada vez mais reconhecendo que o Senhor tem o controle de suas vidas, não pode ser decidida de qualquer maneira. Hoje nós estamos vendendo uma casa. Estou vendendo uma casa que eu não passei nem 5 anos nela, porque ela não fazia parte de nenhum trajeto. A nossa vida se complicou por estar nessa casa. Em termos de trabalho, por mais que fosse próximo do meu trabalho, mas eu gasto mais preocupação e tempo naquela época vindo à igreja do que indo para o meu trabalho. E o meu trabalho, os meus horários, ele é contramão de todos os horários de trânsito. Então, quando está trânsito subindo, eu estou descendo. Quando está trânsito descendo, eu estou subindo. Então, não tem nenhum problema. Aí, no consultório, e a gente recebeu uma dessa de uma vizinha, que a gente foi, ficamos 2 anos na casa, voltamos para o Pinheiro, porque ficou
inviável. A gente morava 5 minutos da igreja e eu fui morar 40 minutos da igreja, né? Num trânsito livre. E quando a gente voltou, a vizinha, estão de volta? A gente, sim, estamos, tal. Aí ela, não consultaram a Deus, né? Eita! Não precisava ser tão direta assim, né? Então, queridos, Deus se interessa com toda a sua vida. A faculdade que você vai fazer, o seu trabalho, o negócio que você quer empreender. Se você se torna filho de Deus, nada foge ao olhar do Senhor. Você não é agente duplo. O Senhor se preocupa com a minha vida espiritual dentro da igreja, quando eu leio a Bíblia e oro, e o que eu faço do resto não interessa ao Senhor. Não! O Senhor se interessa na sua vida inteira, por completo, porque aquilo que você faz, você é agente de Deus. O trabalho que você exerce, você é agente de Deus. A pessoa com que você vai se relacionar, com que você vai firmar uma aliança. Vocês já falaram sobre seus sonhos, porque se esses sonhos não se casarem, queridos, vai ser problema. E Deus está interessado que você viva com alguém que te ajude a viver os propósitos dele. Que juntos vocês sirvam como potencial, para potencializar o propósito de Deus na vida um do outro, em nome de Jesus. João 15:5, Jesus declarou: se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim e eu nele, olha que houve um condicionante antes de Jesus dizer que vocês não podem fazer sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês acham que Jesus está falando sem mim vocês não podem fazer coisa alguma para as pessoas que o conheciam ou para as pessoas que não o conheciam? Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para as pessoas que o seguiam: olha, se alguém permanecer em mim e eu nele, dará muito fruto, porque esse que permanece em mim, sem mim, não pode fazer coisa alguma. Então, mais uma vez eu digo, pare de comparar a sua vida com quem não conhece a Cristo. Porque esse que permanece em Cristo não vai conseguir prosperar sem ser em Jesus. Você não é igual a uma pessoa que não conhece Jesus, a uma pessoa que anda nas trevas. E a gente já viu no culto passado que dar fruto significa ter uma vida que tem sabor, não é de mel não, é de Jesus. Uma vida que tem sabor de Jesus. Em tudo que você faz, as pessoas podem reconhecer o caráter de Jesus. E lendo esse texto mais uma vez, fica fácil da gente absorver de que sem Jesus em nós somos apenas nós mesmos. Sem Jesus em nós, não há nada de especial em você. Sem Jesus em você, você realmente é mais um na multidão. Mas com Jesus, queridos, você dará fruto. Com Jesus você é útil para Deus. Com Jesus a sua vida é útil. Com Jesus a sua vida, ela não vai passar sem ter nenhuma contribuição para o que Deus quer fazer aqui na terra. Gálatas 2:20 nos mostra que Paulo entendeu o que era viver dependendo de Jesus. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a nossa vida, esta é a nossa fala, esta é a nossa declaração de fé. A partir de um relacionamento de intimidade no secreto, a gente vai entendendo que a nossa vida já não pertence a nós mesmos. Que a gente morre a cada dia para o nosso eu, para o egoísmo, para a minha própria vontade. E o Senhor, não é que Ele frustra os nossos sonhos, o Senhor não frustrou o meu sonho de Adriana. O Senhor só nos disse: eu tenho algo melhor para vocês. Podem descansar, não precisam querer apressar as coisas, não precisam querer resolver tudo rapidamente. O Senhor, Ele se preocupa com os seus sonhos, mas aprenda a dar ouvidos àquele que tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a sua vida, em nome de Jesus. Então, intimidade, dependência, e terceiro nutriente que esse solo secreto tem é fé. Você precisa crescer num solo de bastante fé.
Quando falamos de fé, nós precisamos deixar muito claro que fé não é um sentimento, e aqui na casa eu reforço isso constantemente. Fé não é um sentimento de quem diz, que declara que acredita em Deus, que acredita na palavra, porque a fé ela não é subjetiva, a fé ela é objetiva. A palavra fala que a fé é firme fundamento, que a fé é certeza. Então a fé ela é objetiva e a fé ela é ativa. Ela te faz se mover diante dessa certeza, se mover diante desse conhecimento sobre Deus. Então, na maioria das vezes que nós questionamos alguém se ela tem fé e fé em Deus, essa pessoa vai dizer que sim, porque ela acredita em Deus. Mas ela está falando apenas de um sentimento. Ela aprendeu que Deus existe, para ela isso é suficiente, para ela isso é fé. Mas diante da palavra nós precisamos entender que firme fundamento significa que a nossa fé ela é baseada em conhecimento. A nossa fé ela passa pelo racional. E através do racional ela nos eleva a viver o sobrenatural, o transcendental, mas ela passa pelo racional. Ela passa pelo conhecimento. Eu conheço, eu sei. Eu acredito e conheço. Não é simplesmente um sentimento de que, eu sei que Jesus existe, eu sei que Deus existe. Mas, através desse conhecimento, dessa certeza, você se move. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Como a gente pode agradar alguém que não conhecemos, gente? É fácil agradar uma mulher? Homens. Maridos, é fácil agradar uma mulher. Eu conheço pessoas, homens que têm anos de casado e não acertam o presente para a esposa até hoje. Ele já sabe o que vai dar e ela vai trocar. Anos de casado. É preciso conhecer para conseguir agradar. E conhecer leva tempo. Leva muito tempo. Então, agradar a Deus não é simplesmente dizer que acredita em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé, sem essa certeza, sem conhecer, nós não conseguimos agradá-lo. Sem conhecer o que move o coração de Deus, sem conhecer quais são os planos dele para a humanidade. Porque a gente começa por aí, queridos. Está todo mundo querendo saber qual é o plano de Deus para a minha vida, quem é a pessoa que eu vou casar, onde é que eu vou morar. Mas olha, qual é o plano de Deus para a humanidade? Porque eu me incluo nesse plano. Qual é o primeiro chamado? Porque eu me incluo nesse chamado. E a partir desse primeiro chamado, o Senhor vai revelar coisas específicas para a sua vida. Então, agradar significa conhecer. Então essa palavra está dizendo que sem conhecer, você não tem fé. Sem conhecer a Deus, você não tem como agradá-lo. Oséias 36:3 diz: conheçamos o Senhor e nos esforcemos para conhecê-lo. Outro trecho da Bíblia diz: conhecerei e prosseguirei em conhecer o Senhor. Não é um processo que uma leitura anual da Bíblia vai resolver, querido. Eu já li a Bíblia uma vez, então tudo certo, eu conheço a Deus e... Não. Conheço pessoas que já leram a Bíblia mais de uma vez e têm dificuldade de desenvolver uma fé firme, inabalável. Porque se trata não em conhecer a letra, não em conhecer a história, não em ter um diploma de teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado em teologia. Se trata em conhecer o Deus da palavra, o Deus da letra, o Deus da história. É esse conhecimento que o Senhor está nos chamando e dizendo que é necessário se esforçar. É fácil ter um tempo a sós com Deus? Talvez para você já seja glória a Deus, porque você desenvolveu e conquistou isso. Mas para a maioria das pessoas não é fácil. Seus pensamentos são povoados de outras coisas, querendo te desconcentrar. Você fica pensando se tem alguém te ouvindo, se você está falando sozinho. Várias coisas surgem ali. Você está adorando, de repente vem os problemas, vem as contas. Você está lendo a Bíblia e vem sono. Ou você terminou o capítulo e não lembra mais como estava
que é que estava dizendo no começo? Não é fácil, mas a palavra diz: conheça e se esforce em conhecer. Gaste energia, se esforce, não entregue isso de forma tão rápida e tão fácil. Se dedique em buscar diariamente, voluntariamente, intencionalmente conhecer a Deus, porque sem conhecer a Deus, você não desenvolve fé, e sem fé, você não agrada a Deus. Portanto, é uma fé ativa que o Senhor tem nos chamado, uma fé baseada num processo de conhecer a Deus, uma fé que é resultado de uma caminhada de conhecimento sobre Deus, e esse conhecimento não é apenas leitura da palavra, mas é vivência. Eu sou professor de formação, hoje eu formo professores e eu trabalhei com vários públicos, e quantas vezes eu me deparei com experiências que nenhum título que eu tinha, mestrado, pós-graduação, me deram habilidade para lidar com aquilo, mas a experiência me formou. E nas nossas vidas é assim. A gente tem conhecimento do texto, da palavra, dos ensinamentos do Senhor, mas é na experiência que aquele ensinamento se torna vida e te forma e te faz crescer mais alguns metros de raízes em Deus. Por isso que é um processo que começa no secreto e vai espalhando-se por toda a nossa vida, desenvolvimento de fé. E quarto e último nutriente desse solo secreto é o descanso. Amém, né? Depois de puxar tanto a nossa orelha, mas eu vou continuar puxando a orelha. Descanso. Precisamos de descanso porque nós somos limitados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você é humano. Você é limitado. E ainda que o espírito esteja pronto, ainda que o seu espírito esteja ardendo para viver as coisas de Deus, que você saia nesse culto aí dizendo: eita, a partir de hoje eu vou orar 3 vezes ao dia, um momento intencional, vou ler a palavra. O seu espírito está pronto, o seu espírito está clamando para estar conectado com Deus, se relacionando com Ele diariamente, mas a carne é fraca. Aí quando você acorda, você faz: vou deixar para mais tarde. E o dia vai passando, vai passando. Nós precisamos entender que nós somos limitados. E por isso nós não precisamos fazer compromissos de quem é, né, uma pessoa super poderosa. Jesus nos avisou que as coisas não seriam fáceis aqui na terra. Mas Jesus nos avisou para que nós tivéssemos ânimo. Mais uma vez eu trago o texto de João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. O desejo de Jesus, com todos os ensinamentos, o desejo do Senhor, com o seu chamado principal para que nós vivamos com Ele, não é trazer peso sobre a sua vida. Viver uma vida de intimidade, crescer nesse solo chamado secreto, desenvolvendo um relacionamento com Deus no secreto, desenvolvendo intimidade, entendendo que a nossa vida depende dEle, confiando e crescendo em fé. O desejo do Senhor não é trazer peso, mas é trazer descanso. Jesus diz mais uma vez: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus está nos ensinando a sairmos de um movimento que a gente está acostumado, e para isso dá trabalho. Por isso que a palavra diz: esforcem-se, mas o resultado desse esforço é descanso. O resultado desse esforço é paz. O resultado desse esforço é: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de todas as coisas. Aleluia. Esse descanso que tanto nós precisamos é um lugar em Deus. É um lugar que nós descobrimos no secreto. É um lugar onde o Senhor renova as nossas forças. É um lugar onde a gente chega cansado da nossa luta diária, da correria diária, mas a gente chega e derrama todo esse cansaço em Deus. E Ele renova as nossas forças. E Ele traz o fruto
de cada trabalho, o fruto de cada ação, porque nós estamos nos movendo junto com o seu coração, junto com o seu espírito. Mateus 11, do 28 ao 30, Jesus declarou: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei o quê? Descanso a vocês. Descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão mais uma vez o quê? Descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei! Imitando o pastor Célio agora, né? Ei! Encontrar descanso não significa que a sua jornada será leve, mas significa que nós recebemos renovo de Jesus para lidarmos com cada situação. Por mais pesada que ela pareça, no fim das contas você percebe que, olha, eu não dei conta e estou inteiro. Quando a gente diz, estou pronto para outra, mas não mande outra dessa não, Senhor. E eu darei descanso a vocês. Tenho plena convicção que esse é o desejo do Senhor para as suas vidas. Jesus diz que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Então a gente precisa aprender a trocar o peso que nós carregamos. Trocar o peso que nós estamos trazendo sobre as nossas costas e entregar. Por isso a fé, por isso a dependência, por isso a intimidade. Eu entrego a Jesus. E como é que eu troco o meu fardo? Como é que eu troco o meu jugo? Sempre que nós nos envolvemos e nos comprometemos com o reino, nós estamos trocando o nosso fardo. Anota isso, escuta isso. Sempre que nos envolvemos e nos comprometemos com o reino de Deus, com as coisas de Deus, nós estamos trocando o nosso fardo com Jesus. Sempre que nós estamos envolvidos com projetos maiores do que as nossas vidas. Sempre que nós estamos envolvidos com algo que não apenas envolva o nosso umbigo. Sempre que nós estamos envolvidos com algo que de alguma maneira abençoa outras pessoas. Sempre que nós estamos envolvidos em algo que nós estamos servindo as pessoas. Veja as pessoas que trabalham aqui no culto só como exemplo, né? Está ali Sandrinha, Kelly, em pé desde o começo do culto, né? Carlos também está em pé desde o começo do culto. Essas pessoas trabalham muito durante a semana. Essas pessoas correm muito nas suas responsabilidades. Mas pergunte se elas trocam o dia delas de servir. Elas servem e querem servir mais e querem fazer mais, porque é nesse momento que os nossos fardos são trocados. Quando a gente se ocupa com algo que não diz respeito apenas às nossas vidas, o Senhor está fazendo o quê? Tirando as nossas preocupações. Pergunta se ela em pé ali na porta está pensando nas dívidas que tem para pagar. Pensou agora, mas tire isso da sua mente, irmão, em nome de Jesus. Perdoe o seu pastor. Está pensando em nenhum problema. Jesus está removendo, ó. Enquanto você serve, Jesus remove. Enquanto você ajuda alguém, Jesus remove. Enquanto você se envolve com o reino de Deus, Jesus remove. E é por isso que a gente faz mais. E às vezes a gente tem que dizer, calma, irmão, não precisa fazer tudo não. Não precisa servir em todos os ministérios da igreja não. Deixa espaço para outros também, né? Às vezes vocês veem algumas pessoas, está em tudo, né? Está nos kids, está na mídia, está como voluntário, está nos eventos. Mas é o desejo, porque sabe que quando faz isso, tem o quê? Descanso. Que não se trata de um descanso físico. A gente chega acabado em casa, bota as pernas para cima. Mas a gente faria de novo, porque a gente encontra paz na nossa mente. Então, se você tem dúvidas do que se tratava, trocar o fardo com Jesus, guarde isso no seu coração. Quando você serve, Jesus remove os seus fardos. Quando você se envolve, Jesus remove os seus fardos. E Jesus traz descanso para a sua mente. Amém?
Quantos aqui desejam frutificar em Deus? Quantos aqui desejam crescer em Deus? Vamos desbravar esse solo secreto. Você pode ficar em pé?